E aí galera, olha aqui nós novamente nesse terceiro vídeo para fechar, né, a temática que nós estamos abordando aqui, Brasil, Império, não é? E quais as consequências que isso e que vão reverberar também na história brasileira. Exato. Certo? Luan Moraes aqui, mestre em História, professor Edmilson Sá. E aí, Luan? Dessa vez nós vamos abordar o processo da independência, como que aconteceu essa independência e como que foi o início do governo do Dom Pedro I, né? Isso, do exato. futuro Dom Pedro I, né? Vale lembrar que os outros dois vídeos já estão disponíveis, né? E vocês podem ter acesso através da descrição, dar uma passada aqui no canal, ver o vídeo e volta pra cá, certo? Perfeito, perfeito. A gente vai deixar o link, né, lá e vocês podem acessar tranquilo. Mas vamos lá. Congresso de Viena. Bom, como vocês sabem, Napoleão tinha invadido Portugal e o rei, com toda a corte, fugiu para o Brasil. Estando aqui há algum tempo, o rei ficou acomodado. Se acomodou com várias amantes, com o calor tupiniquim, né? Só que em 1815 Napoleão é derrubado. Opa! E aí há um congresso na Europa, Isso. entre todos os maiores países da época, para devolver todos os territórios que tinham sido tomados pela França de volta aos seus respectivos países. Aos seus respectivos donos, né? As suas Isso, coroas, donos. as suas coroas, os donos. Isso, né? exato. Aos seus respectivos donos. Então, em 1820, alguns anos depois, o rei não voltou. Até aquele momento o rei não tinha voltado. E aí, em 1820, a corte, pelo menos o que tinha ficado da corte em Portugal, promove uma revolução de cunho liberal. Isso, exato. E toma o poder. E exige a volta do rei. Ou seja, eles colocaram o rei na mesma posição que a rainha da Inglaterra hoje. Ele reinaria, mas não governaria. Mas não governaria. Quem governaria era a corte. Isso. E eles só cumpririam o que a corte determinasse nesse momento. Então, Portugal ficou parlamentarista. Isso, exato. E aí, nesse momento, eles exigem a volta do Dom João VI. Para tentar acalmar os ânimos, em 1820 ele volta, né? Inclusive a dona Carlota Joaquina acaba sendo presa, né? Lá, né? Mas também ela mereceu. Depois do episódio de pegar os sapatos aqui no Brasil, já na embarcação, e jogar de volta, dizendo que não ia nem levar a terra daqui desse lugar imundo. Né? Esta tierra yo no quiero ni un poco. Né? Então, acho que ele mereceu. E aí ele volta. Só que deixa no Brasil como regente, Isso. com autorização da corte, o seu filho, né? O Pedro de Alcântara, né? O mulherengo. Isso, né? o amante, né? O amante de muitas mulheres, né? O Pedro, que já estava casado através de contrato político com a dona Leopoldina, austríaca, né? Exato. Então, nesse momento, eles têm o governo aqui do Brasil, os dois príncipes regentes, Exato. Pedro e Leopoldina. E lembrando, a gente fala muito de Leopoldina também, porque não foi só Pedro quem foi influente na independência do Brasil, não. Isso, exato. Não foi mesmo. Certo? Então, eles iniciam um governo bem conturbado aqui, porque o pai dele tinha que voltar para lá, para Portugal, e havia uma pressão, já haviam pressões da burguesia, naquele momento, de uma classe burguesa ali que dominava o comércio aqui no Brasil, pela independência. Enquanto havia uma pressão de uma classe portuguesa, que ainda estava dominando aqui no Brasil, de continuar subserviente. Até porque, pós-Revolução Francesa, houve todo um efeito dominó, né? Não só os países da Europa, mas aqui na América Latina, acho que o Brasil é um dos últimos a se tornar independente. E detalhe, se torna independente com poder moderador, uma coisa que lembrou muito o absolutismo. Muito. Lá atrás, né? Você vai ter o Paraguai independente, o Chile, Os Estados Unidos, o Haiti, todos eles. E o Brasil vai, mas faz nos moldes portugueses. Exato, bem controlado. Isso. Então, a diferença da nossa história é que não há uma revolução pela independência. Isso, não houve uma grande revolução. Não. O povo brasileiro não pegou em armas, por isso também que a gente não comemora a independência com tanto amor, como os Estados Unidos, né? Isso. Mas foi uma conquista, né? Sai cantando, mas foi uma conquista, de fato. Né? Mas não teve muita festa. Mas nesse momento, o Pedro está sofrendo pressões tanto de pessoas de cunho liberal, né? E haviam liberais exaltados e moderados, e pessoas restauradoras que queriam voltar para o domínio português e estavam apoiando a corte. Exato. E aí chega um momento que eles pedem que o próprio Pedro volte
para Portugal para acabar com essa tentativa de independência. Isso, exatamente. Né? Lembrando que ele tinha chamado o José Bonifácio, que era um Sim. cara entendido de ciência política, para governar o país. Ele não se dava muito bem, mas ele chamou. Mas era um grande pensador da época, né? Iluminista. Isso. Né? Então eles pensavam numa forma de absolutismo iluminado, despotismo esclarecido, né? O termo clássico. Exato. Né? E nesse momento eles pedem para ele voltar, que é quando acontece aquele dia do fico. Sim. E aí o Dom Pedro meio que começa a governar sem autorização das cortes, aqui o Brasil. Até que começa a irromper revoltas em todas as províncias, na maioria das províncias. Algumas ficam do lado de Pedro, Isso. outras ficam a favor da corte, como foi o caso de São Paulo, naquele período, né? Fica a favor da corte. E aí Pedro sai pelo país pacificando, né? Isso. Metendo bala quem tem que meter bala e conversando com quem tem que conversar. Isso. E Leopoldina fica no palácio, recebendo as demandas junto com o José Bonifácio. E nesse momento o Brasil está vivendo uma efervescência, né? Claro que o povão não participou, mas as elites estavam bem Sim, sim. interligadas, bem Até porque articuladas. as elites estão sempre atentas, principalmente com respeito aos interesses delas, né? Exato. A se manterem com seus privilégios. E para manter o privilégio, eles estavam negociando a independência, como é que ela deveria ser feita, né? O José Bonifácio tinha um plano de independência que manteria a monarquia, mas haviam grupos políticos que queriam simplesmente derrubar o governo português e instalar a república nos moldes das repúblicas latino-americanas, como Venezuela, Colômbia, Sim, Chile, sim, Equador, sim. né? Queriam repúblicas. República mesmo, né? Certo. A coisa pública, né? E provavelmente o Brasil não teria o território que tem hoje se isso tivesse acontecido. Também acho. Porque esse território só é grande justamente por ter tido um poder central, Isso. por ter tido um poder autoritário. E aí por isso que o nosso território é grande. Nosso território é bem quase o tamanho da Europa toda. Isso, exatamente. Então a gente tem um território muito grande. E aí a gente fala daquele grito de Ipiranga. Ele estava vindo de São Paulo, né? Para o Rio de Janeiro, às margens do rio Ipiranga, né? E tem muita controvérsia sobre isso, né? Luan? Primeiro que o rio é um riachinho. Exato. Segundo que existem documentos, né? Vocês encontram outros vídeos por aí falando que o Dom Pedro estava voltando e ele não estava muito bem da barriga. Isso, né? E ele parou para quebrar o corpo. Né? Quebrar o corpo. Isso, né? exato. Na margem do rio, várias vezes. Isso. Tinha se envolvido em guerra e parou para quebrar o corpo. Nesse momento aí foi imortalizado, né? Sempre tem alguém nas comitivas de viagem que é responsável por desenhar ou por fazer poemas Exato. e escrever como é que seria a viagem. Os balanças. E aí foi imortalizado como o grito do Ipiranga, porque no momento que ele estava voltando de São Paulo, né, ele recebeu uma carta endereçada a ele da Dona Leopoldina e do José Bonifácio, dizendo que a única saída, já que a corte queria mandar tropas para cá, para tomar de vez o país e voltar a ser colônia, restaurar o pacto colonial. E aí ele volta, ele aceita, né, a independência nesse momento, porque ele só foi informado, porque a Dona Leopoldina já tinha concordado. E assim, mais uma vez, como a história e as criações dos mitos, dos heróis brasileiros, né, para satisfazer uma identidade gloriosa, né, para se mostrar talvez até como grandes revoluções na Europa, ou a participação mais bonita, mais elegante, né? Porque a foto não, o quadro do Pedro Américo, né? Mostra o cara lá imponente. Um cavalo. Levantando. Isso lembra muito Napoleão, né? Bem parecido com as pinturas de Napoleão. Isso. De Luís XIV, né? Isso, exatamente. Ou seja, ele como uma peça principal daquele momento. E lembrando, ele é homem. Né? Não ficava bem uma mulher ou mulheres ou qualquer outra pessoa que seja comandar a independência do Brasil se não fosse homem com autoridade. Exatamente. E naquele momento o Pedro I era a cara da independência. Perfeito. Por isso que ele foi apoiado tanto por liberais quanto por conservadores nesse momento de independência, porque ele tinha a cara, ele era uma ideologia, ele não era só uma pessoa, ele era uma ideia. Daí você perceber que a população brasileira vai estar alheia a tudo isso, né, o povão brasileiro, mas vai se criar ainda em cima disso uma ideia de que o povo aceitou, de que o povo participou e que ficou tão bonito. Acho que uns 2 anos atrás, uma novela na TV brasileira mostrou, quase embrulhei na minha barriga quando o ator Caio Castro pega, levanta a espada e grita independência ou morte. Sendo que o grito nunca ocorreu. Nunca. É uma forma poética, né? Isso, exatamente. Como se que a história brasileira tivesse que ser romantizada, né? Tem que se criar a ideia de um herói, né? Nesse momento, quem se encaixaria muito bem como herói? Dom Pedro primeiro. A tentativa de transformar nossa história em romance, né?
transformada em algo heróico, e se cria esse mito do grito do Ipiranga, né? Embora eu concorde que a gente devia abordar ela mais ao estilo Game of Thrones, né? Gostei da sua. Cai melhor. Cai muito melhor, muito melhor. Traição, mesmo. gente se matando, gente se pegando, e por aí vai. Para finalizar, né, a gente vai ver 2 anos depois a Constituição, a primeira Constituição brasileira. O Pedro vai reunir a galera, uma Assembleia Constituinte, Isso. para criar a Constituição brasileira. Só que ele não aceita a Constituição porque ela limitava os poderes dele. Exatamente. Ele, como bom português, apoiado pelo Partido Português, Sim, que agora sim. o Brasil tinha 2 partidos, o brasileiro e o português, apoiado pelo Partido Português, ele anula essa Constituição, dissolve a Assembleia e reúne um Conselho de Ministros portugueses Sim. para redigir a nova Constituição, que dessa vez tem o nome de Constituição da Mandioca. Exatamente. Porque existe uma diferença. Quando a Constituição é criada por aclamação popular, como Assembleia Constituinte, a gente fala que ela é promulgada. Essa Não é? foi Que teve outorgada. parte- Exatamente. Imposta. Né? Foi imposta. Foi basicamente a força, né? Quando você Exato. não quer tomar um remédio ruim, sua mãe coloca de qualquer jeito na sua boca. Pronto, eles colocaram. E vai você não deixar colocar? Exato. Então, a Constituição foi imposta nesse momento e ela previa, entre outros pontos, 4 poderes: o Executivo, o Legislativo, o Judiciário e um exclusivo do Pedro. Moderador. Na verdade, o poder que mandava em todos os outros. Ele podia dissolver os outros com fantoches, ele controlava, tinha Isso, fios. exatamente. E havia também uma ilusão de que haveria eleições, né? Porque ela previa eleições para a Câmara, eleições para governador de província, né? O Senado era vitalício. Exato. Por exemplo, no meio de Edmilson, senador, Edmilson receberia dinheiro pro resto da vida às custas do povo brasileiro. Privilégios, né? Privilégios. Nada muito parecido com o que acontece Não, hoje, né? hoje não. Qualquer semelhança é mera coincidência. Né? Que eles se Exato. aposentam cedo, né? Isso. E aí, nesse momento, a gente tem a Constituição da Mandioca, que recebe esse nome justamente porque, para votar, você precisava ser homem e ter renda equivalente a certos alqueires de mandioca. Exatamente. Tantos alqueires equivaliam para o voto, tantos alqueires você podia se candidatar. Exato. Ou seja, o direito ao voto, primeiro, não era o sufrágio universal, Não. era só para homens, Só para e homens. com posses. E com posse. Né? Nem negro, Trazendo a ideia nem de mulher, que o voto tinha nem peso. índio. Ninguém mais. Podia votar. Só as pessoas que tinham condições. Porque foram aqueles que fizeram a independência. Exatamente. Os construtores da independência do Brasil, nossos heróis nacionais. Né? Você tá muito bom. Você tá bem ácido hoje, né? A acidez é necessária. Em muitos momentos. É. Mas é isso aí, galera. E aí? O que a gente pode finalizar agora, Lu? Fechando, dá para dizer que não houve participação popular na independência do Brasil. Sim. Isso aí que fica a reflexão. Por que a gente não comemora como os americanos? Eu já vi brasileiro comemorando a independência americana, dá até uma vergonha alheia. Sim, sim. Né? Mas o nosso povo não chegou a pegar em armas. Né? Não Não. havia um Thomas Paine, né, aqui para Não, fazer tinha não. panfleto, para convocando a galera, né? Tinha não. Para tinha participar, não tinha o Sir Thomas Paine. não. Até porque eu acho que grande parte da população é analfabeta. Né? É, não lia. Não lia, exato. E nem ficou sabendo da independência. Não. A gente vai ver que aconteceu do mesmo jeito com a proclamação da República. É, eles só ficaram Não é? sabendo depois. Isso! Um processo em que um jornalista, lembra que ele tinha falado que o povo assistia tudo bestializado. É, os bestializados, né? Isso. Tem livros que falam dos bestializados, sim, né? sim. Clássico da história. E finalizando, a independência do Brasil deixa muito claro que o povo brasileiro é tratado como corno. Né? É o último a saber. Sempre. É uma pena. Mas é interessante quando você fala isso para a gente perceber o quanto que a nossa história foi construída dessa maneira, né? Sempre com privilégios e sempre deixando o povão De lado. de lado. Ou usando o povão como bucha de canhão. Exatamente. Nos momentos- Massa de manobra também. Nos momentos devidamente planejados, nos mínimos detalhes. Para atender as necessidades de uma elite. É isso aí, né? Galera, se gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha. Luan Moraes, grande professor de história, amigo meu pessoal. E eu, professor Edmilson Sá aqui. Luan? Valeu, galera. Gostou? Compartilhe o vídeo, chama a galera. Se você tem algum amigo que gosta de história, manda o link do canal para ele e peça que compartilhe também. Obrigado. E até a próxima. Cara, esse foi longo.